Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Dicas. Resolução de questões da prova do INPI, nível superior, é a parte 2 dessa prova. Vamos lá resolver mais algumas questões. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução de questões propriamente dito, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, é um valor barato, irrisório, mas que para o canal faz uma enorme diferença. Torne-se membro e você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos, e você tem participação no grupo fechado que a gente possui, e ainda tem preferência quando pede um vídeo. Desde já, muito obrigado pelo apoio. Nós contamos também com e-books de português. Aqui a gente une a teoria e a prática, e a gente mostra a teoria aplicada em questões, né? Então, considere comprar os e-books, são valores baratinhos, mas que pra gente faz muita diferença. E são produtos de ótima qualidade, compre para vocês apoiarem o canal. A primeira questão que a gente vai resolver aqui, essas questões são retiradas lá do site Q Concursos. Então é questão de código Q2370850. Se você digitar esse código lá no Q Concurso, você acha a questão diretamente, tá? Nessa questão, o examinador fala sobre reescritura. Esse é um tipo de questão que eu vejo que os candidatos, né, costumam ter bastante dificuldade. Ele fala o seguinte, ó, sem prejuízo da correção gramatical e sentido, o terceiro parágrafo poderia ser reescrito da seguinte maneira. Então, o que eu oriento que vocês façam? Primeiramente, leia o trecho original que está aqui, ó, com bastante cuidado, atenção, olhando para acentuação, pontuação, detalhes nesse sentido. E aí depois, faça a releitura lá da parte de baixo e vai vendo o que foi que mudou. Então note, ó, veja o seguinte, ele começa aqui no período original. No Brasil, que é um lugar, vírgula facultativa, porque esse aqui é uma estrutura de lugar de pequena extensão, até 3 termos aqui, a vírgula passa a ser a facultativa, tá? Então, no Brasil, o príncipe regente, o nome do príncipe regente, Dom João VI, né? Esse príncipe regente promulgou o alvará de 28 de abril de 1809. Quem foi que fez isso? Quem promulgou? O príncipe regente. E ele fez isso, ó, vírgula, uma estrutura que, no gerúndio, essa vírgula aqui é obrigatória, tá? Tornando o país um dos primeiros do mundo, e aqui ele está falando Brasil, tá? No Brasil, país, um dos primeiros do mundo a reconhecer a proteção dos direitos do inventor. E o Brasil ficou atrás apenas de quem? Essa promulgação aqui ficou apenas atrás de quem? Veneza em 1474, Inglaterra em 1623, e os Estados Unidos em 1790, e a França em 1791, porque o Brasil veio em 1809. Ficou claro? Ficou interpretado? Ficou tranquilo? Sim ou não? Na reescritura ele fala o seguinte, ó, no Brasil, vírgula, até aqui tudo bem, tudo igual. Aí ele usa, ó, promulgou-se o alvará de 28 de abril por Dom João VI. Aqui é como se fosse assim, ó, o alvará foi promulgado por Dom João VI. Esse promulgou-se é como se fosse o bolo foi comido pelo menino. Só que, primeiro, que nem existe com a partícula C, promulgou-se por Dom João, sabe? Isso aqui não é muito comum. E não é isso que foi dito. Aqui, ó, o príncipe regente Dom João promulgou o alvará. Ele fez a ação. E aqui ele está dizendo assim, ó, promulgou-se o alvará. O alvará foi promulgado em 28 de abril, tal. Foi promulgado por Dom João VI. Quando se usa essa estrutura aqui, ó, de voz passiva sintática, você não tem aqui esse por, que seria aqui o meu agente da passiva. O agente da passiva, ele acontece, ele surge quando eu tenho essa voz passiva aqui analítica, como eu construí para vocês. Ó. Eu falasse que no Brasil o alvará foi promulgado por Dom João VI, aí beleza. Ficaria correto, ficaria com o mesmo sentido do que foi dito lá em cima. Mas a forma como está aqui, ó, promulgou-se por Dom João, aí não dá. Sabe? Tipo, eu tenho voz passiva analítica e eu tenho voz passiva sintética. Só que com a voz passiva com C aqui, ó, que é reduzido, síntese, eu não tenho o resto dessa estrutura, tá? Então isso aqui já é um problema na minha humilde opinião. Continuando aqui, ó, essa estrutura aqui agora passa a ser um aposto explicando quem é Dom João, príncipe regente. Lá em cima ele fala que o príncipe regente, fala o nome de Dom João, é um aposto aqui, mas aqui ele apenas está fazendo referência ao nome, né? Então,
um especificativo, está especificando quem é o príncipe regente e tudo. Então até aqui eu não vejo problema. E ele continua, tá? Ali já seria um erro, eu já poderia parar por aqui e considerar um erro. Aí ele continua, vírgula, tornando, o Brasil, o país, não vejo problema. Um dos primeiros países do mundo a reconhecer a proteção dos direitos do inventor. Tudo aqui igualzinho, tá? E aí, continuando, ele fala, ó, aqui, ó, o Brasil ficou atrás apenas desses países. Então, ó, tá esses países aqui e o Brasil tá aqui atrás deles, tudo bem? Agora, quando ele reescreve aqui, olha o que ele fala. O Brasil foi seguido pela República Veneza, tal. É como se o Brasil tivesse aqui na frente e esses outros países estão seguindo o Brasil. E não é isso que foi dito lá em cima. Então, também aqui muda drasticamente o sentido do período original. Então, aqui, na minha opinião, eu vejo 2 erros na questão, tá? Se você não quiser ir pelo primeiro, você pode ir por essa última parte aqui, que também muda totalmente o que foi dito. Então, aqui, se eu fizer essas mudanças, eu não vou trazer prejuízo gramatical nem aos sentidos, então o item está errado. Na próxima questão agora, de código, que 2370851, o examinador faz o seguinte questionamento. No terceiro período do texto aí, ó, no terceiro período do segundo parágrafo, a forma verbal promulgaram poderia ser substituída por promulgou, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Eu, seguidamente, nas minhas explicações aqui para vocês, tenho trazido essa dica que, na minha opinião, ajuda bastante, tá? Geralmente, algo que está no plural e vai para o singular, ou está no singular e ele quer que vá para o plural. Algo que tem vírgulas e ele quer retirar, ou não tem vírgulas e ele quer inserir. Não sei se eu comecei a me fazer entender. Isso é com vírgulas, com preposições, com crase, com, sabe? No caso aqui, singular e plural, onde não tem artigo e quer inserir artigo. Todos esses tipos de situação, na sua imensa maioria das vezes, vai causar aí prejuízo ou gramatical ou até mesmo. E aí, são raras as exceções em que eu posso ter aqui, ó, uma palavra que possa ficar duplamente, tá? Ou concordando no singular ou plural. São raras as exceções. Aqui, você vai ter esse caso ou com verbo, sujeito composto posposto ao verbo, ou seja, o sujeito composto está depois do verbo, ou isso ocorre também com quando dentro do meu sujeito, eu faço aqui a ideia partitiva, que é a ideia de parte. Quando eu falo que metade da sala, 50% dos alunos, quando eu tenho estruturas nesse sentido, eu também tenho dupla concordância, tá? Vamos ver se é o caso aqui do que foi dito lá. Então, olha só, isso aqui está no terceiro período do segundo parágrafo. Então, ele fala, blá, 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 ó, instituiu o sistema de patentes britânico em 1790. Os Estados Unidos da América promulgaram. Quem foi que promulgou algo, gente? Quem foi que promulgou? Aqui, ó, artigo plural. Então, os Estados Unidos promulgaram. Não dá para eu falar que os Estados Unidos promulgou. Eu não tenho o artigo aqui. Se eu falo Estados Unidos promulgou, pode ser o país Estados Unidos. Aí a ideia implícita aqui até permitiria eu colocar no singular. Quando eu falo os Estados Unidos, o os aqui deixa claro que tem que ir para o plural o verbo, sabe? Porque os está definindo o meu substantivo plural. Você não tem como colocar os, que é um artigo definido masculino plural, para algo que esteja no singular. Então o meu verbo aqui, ó, está no plural, porque esse os marca que o meu substantivo está no plural. Não sei se ficou muito claro. Se não tiver ficado claro, deixa nos comentários que a gente tenta explicar de uma outra maneira, tá? Então, como eu já antecipei, geralmente isso aqui teria tudo para ser errado o item, que é difícil ter essa chance de algo no singular, do plural ir para o singular e vice-versa, tá? Então o item está errado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito das resoluções de questões, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente o canal, apoie de forma gratuita. Como? Nesse vídeo aqui, basta você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso ajuda demais. Nós passamos dos 1000 inscritos para monetizar o canal. Muito obrigado. Mas agora a gente está em busca de crescer o canal. A gente quer chegar ali a 1.100, 1.500, 2.000, 5.000 inscritos e o céu é o limite. Então se inscreva aqui no nosso canal, é importantíssimo para o crescimento dele.
se inscreva para nos ajudar nesse crescimento. Obrigado vocês que têm comentado aí, que têm falado que as nossas explicações têm ajudado de alguma maneira, então obrigado de coração aí o feedback. O nosso canal, ele está em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Muito obrigado pelo apoio. A próxima questão que a gente vai fazer é a questão de código 370856. Nessa questão, o examinador vem fazer o seguinte questionamento. Nas orações em que ocorrem os vocábulos precisamente, primeiro período do texto, bem aqui, ó, e especialmente o último período do texto, está bem aqui. Essas duas estruturas, elas significam respectivamente de modo preciso e de modo especial, a gente vai ver isso. E se isso ocorrer, elas podem ser deslocadas após o termo que modificam, sem prejuízo gramatical ou interpretativo. Ora, essa estrutura, quando se fala aqui, ó, que modifica, quem é que faz a função de modificar algo? Os advérbios, tá? Então esse finalzinho aqui, ó, terminado em mente, são características de advérbios. E advérbios, eles modificam outro advérbio, um verbo ou um adjetivo. São as características aí dos advérbios, tá? Então vamos observar se essas palavras fazem esse tipo de situação. Aqui ele fala, ó, o conceito de civilização não pode ser precisamente definido. Ele não pode ser de modo preciso ser definido, sim ou não? Ele não pode ser definido aqui, ó, de modo preciso? Sim ou não? Sim. E aqui já vamos fazer a substituição. Aqui, ó, ele não pode precisamente. O que ele não pode? Ele não pode, de modo preciso, ser definido. Da forma como está escrito aqui, ó, ele, de modo preciso, que ele não pode. Ele não pode, preciso, ser definido aqui. Eu passo para cá, ele vai passar a se relacionar com definido. E aí ele é definido de forma precisa, de modo preciso. Então, se eu fizer essa alteração aqui, ó, ele não pode precisamente definido, e ele aqui, se eu passo para cá, ele vai passar a se relacionar com definido. Se eu fizer isso, mudar esse referente, aqui muda o sentido daquilo que é dito. Na minha opinião, aqui já causa um problema, que ele fala que eles podem ser deslocados sem prejuízo gramatical ou interpretativo. Para mim, vai causar alteração do referente, então vai mudar o sentido daquilo que é dito. Ao final aqui, para mim, eu concordo que de modo preciso ou precisamente é a mesma coisa. E aqui ele fala que especialmente, para mim, é de modo especial. Aqui eles falam, ó, o dramaturgo precisava de teatros especialmente construídos. Então, eles eram construídos de modo especial. Aqui, apesar dele estar depois, não são teatros de modo especial. Não é precisava de modo especial. Aqui já está fazendo referência a construídos. De modo que ele vai ser construído? De modo especial. Então, ele já está relacionando. Eu passar ele para o lado de cá, eu não vejo mudança nenhuma. Então, aqui, esse segundo caso, continuaria correto e continuaria tendo o mesmo. Agora, aqui, na minha opinião, quando aqui ele não pode, de modo preciso, definir algo. Então, primeiro, ele está se relacionando com o fato de não poder. E depois ele vai ser definido de forma precisa. Então, ele não pode e depois ele vai ser definido de forma precisa. Eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas se você não tiver entendido, deixa nos comentários que a gente tenta ver de uma outra maneira. Então, esse primeiro trecho aqui para mim que vai causar aí, não erro gramatical, mas causa mudança de sentido na minha humilde opinião. Logo, o item também está errado. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessas resoluções de questões dessa prova são somente essas questões. Acredito que ainda vai ter a parte 3 e talvez até parte 4. Então, o que eu tinha para trazer são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita ou financeira. Muito, muito obrigado. Saibam vocês que o apoio de vocês é imprescindível para a gente. Considere fazer a aquisição dessas planilhas aí, desses e-books, porque ajuda demais. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!